acadêmica Juliana Martins Viana Porciúncula, disciplina Estágio Curricular Obrigatório 2, anos iniciais do ensino fundamental. A área de concentração metodologias de ensino, o tema processos de alfabetização. O presente trabalho justifica-se pela necessidade da vivência e aprendizado do acadêmico de pedagogia nos anos iniciais do ensino fundamental, além da importância de conhecer as metodologias utilizadas nos processos de alfabetização e letramento, que é parte fundamental da formação do professor pedagogo. Os objetivos desse trabalho foram conhecer a dinâmica e rotinas do ensino fundamental em uma escola de ensino público, aprender as metodologias de ensino utilizadas na idade escolar do desenvolvimento do estágio, nos anos iniciais, primeiro ano, compreender como são trabalhadas as habilidades da BNCC elencadas para essa idade escolar do desenvolvimento do estágio, contribuir no processo de alfabetização e letramento já iniciado pela professora regente e aprender a elaborar planos de aula. Fundamentação teórica. De acordo com Soares, a questão dos métodos de alfabetização é histórica. Esteve presente em nosso país ao longo da história dos métodos de alfabetização, pelo menos desde as décadas finais do século XIX, momento em que começa a consolidar-se o sistema público de ensino, trazendo a necessidade de implementação de um processo de escolarização que propiciasse às crianças o domínio da leitura e da escrita. Soares, 2018, página 16. De acordo com Soares, no início do século XX, 2 métodos para o ensino da leitura e da escrita se destacaram e coexistiram em alternância até os anos de 1980. Por um lado, foi-se progressivamente dando prioridade ao valor sonoro das letras e sílabas, de modo que, do nome das letras, isto é, da soletração, avançou-se para métodos fônicos e silábicos, métodos que receberam a denominação genérica de sintéticos. Em contrapartida, se começou a pensar a realidade da criança, no sentido de dar mais significado ao processo de aprendizagem e, para isso, partir da compreensão da palavra escrita, para dela chegar ao valor sonoro de sílabas e grafemas, dando origem aos métodos que receberam a denominação genérica de analíticos. O método sintético divide-se em 3 processos: alfabético, fônico e silábico. De acordo com de Azevedo Rangel, em 2017, no método alfabético, a criança aprende o nome das letras nas fórmulas maiúsculas e minúsculas, a sequência do alfabeto e encaixa as letras entre si, formando as sílabas ou palavras. No método fônico, de acordo com Fontes e Benevides, 2012, a criança inicia aprendendo o som das letras, unindo consoante e vogal, formando então uma sílaba. De Azevedo Rangel, em 2017, afirma que no processo silábico ou silabação, a criança aprende a fazer análise das sílabas para formar as palavras. São propostas palavras-chave em cartilhas com a finalidade de apresentar as sílabas e, consequentemente, formar as frases. O método analítico é dividido em 3 processos também: palavração, sentenciação e global. Moraes, Albuquerque e Leal entendem que a palavração se dá da seguinte maneira: a criança é colocada diante de uma lista de palavras ditas e compreendidas num processo oral, usando assim a técnica de memorização, para reconhecimento global de certa quantidade de palavras da lista em combinações diferentes, para construírem sentenças significativas, e na sequência trabalhar as sílabas, letras, até a criança se tornar capaz de fazer de forma automática as conversões, letras e sons. De acordo com Borges, 2008, na sentenciação, a unidade inicial do aprendizado é a frase, que é depois então dividida em palavras, de onde são extraídos os elementos mais simples, as sílabas. Segundo de Azevedo Rangel, em 2017, o processo global parte de pequenas histórias, em seguida decompõe-se dos textos frases, as frases então em palavras, as palavras em sílabas, para no final a formação de novas palavras com as sílabas estudadas. Conforme o roteiro de observação, a prática da disciplina de estágio foi realizada na Escola Básica Professora Maria Dutra Gomes, situada na rua Jacó Ardigó, número 117, no bairro Dom Bosco, aqui na cidade de Itajaí. É uma escola pública. Foram realizadas 20 horas de observação, 20 horas de regência, pesquisa sobre a instituição e os planos de aula. Os componentes curriculares abordados nos planos de aula foram ciências, ensino religioso, geografia, história, língua portuguesa e matemática. Essa escola é uma escola municipal, como já dito antes, de ensino regular,
presencial, faz parte da Rede Municipal de Ensino de Itajaí e atende às diretrizes e orientações desta rede de ensino. Atualmente, a escola atende do 1º ano ao 9º ano, com alunos de entre 6 e 15 anos de idade, na modalidade regular de ensino em tempo integral, com os horários de funcionamento das 7h45 às 11h45 e das 13h30 às 17h30. O estágio foi realizado no 1º ano do ensino fundamental, na turma 103, vespertino, com a professora regente Rosane Caroline da Silva. Durante, então, o estágio, foi possível aprender a dinâmica e as rotinas do ensino fundamental em uma escola de ensino pública, em específico na Escola Maria Dutra Gomes. Pude aprender um pouco dos processos de alfabetização e as metodologias ou métodos que a professora utiliza, né? Inclusive, lá no meu trabalho eu coloquei errado no final. A professora utiliza métodos sintéticos e não analíticos. Ela mescla os 3 métodos, o alfabético. Então, quando as crianças leem com ela o alfabeto que está lá em cima do quadro, reconhecendo as letras, a sua grafia e o som. O método fônico, da mesma maneira, nesse processo, repetindo e fazendo os sons, identificando os sons de cada letra, e o silábico também durante toda a rotina, na tentativa de escrever junto com as crianças, as sílabas na ideia de bater palma, né? Durante toda a aula é feito esse processo de alfabetização, que é bem interessante, e ela, sim, usa com mais ênfase o método fônico. Em todo momento, ela tenta escrever com as crianças as palavras e então faz esse som. Durante a minha regência, eu fiz inclusive a brincadeira do alfabeto. As crianças tinham que... A bola parava na batata quente e elas tinham que fazer o som da letra para mim. Foi bem divertido, foi bem legal. E, além disso, fizemos o bingo sonoro, mais uma estimulação dos sons, né, de ouvir os sons, identificar quais são os sons, tanto das letras quanto dos objetos, das outras questões. E, além disso, é importante o estágio para a gente aprender como, era algo que eu tinha bastante dúvida, como que se trabalham os componentes curriculares dentro do 1º ano, que a gente está mais focado a essa parte da alfabetização mesmo das crianças. Então, como que se trabalha ciências, ensino religioso, geografia, língua portuguesa e matemática. Aprendi tanto observando a professora, pedindo ajuda, pedindo dica para poder fazer o meu plano de aula, e foi muito interessante entender como a gente consegue trabalhar tudo isso e não deixar de lado o processo de alfabetização, né? Muito, muito legal mesmo, bem interessante.